TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque ao 8º encontro de discos de vinil que vai ser realizado em Nova Friburgo. O mutirão para a renegociação de dívidas termina na próxima sexta-feira. Os cidadãos podem recorrer aos órgãos de defesa do consumidor para quitar os débitos. O vereador de Petrópolis, Otávio Sampaio, do União Brasil, protocolou na noite da última quarta-feira um projeto de decreto legislativo que susta os efeitos dos decretos que criaram o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran. Na prática, o Conselho deixa de existir. O Procon-RJ fiscaliza cerca de 250 estabelecimentos em uma operação especial do Dia dos Pais, que vai ser realizada inclusive no próximo domingo. E o volume de serviços variou 0,2% no mês de junho e fechou com alta de 4,7% no primeiro semestre de 2023. Os analistas do IBGE apontam os índices obtidos. E após 3 meses do incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha, a causa do incêndio ainda não foi concluída. Enquanto isso, o transporte segue gerando reclamações dos passageiros. O diálogo com o objetivo de fomentar os eventos em Nova Friburgo e na região serrana. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, em nosso YouTube e em nosso Facebook, além do nosso site tvc16.com. Você é convidado para curtir, comentar, compartilhar e interagir ao vivo aqui durante a nossa programação. A gente começa a edição dessa quinta-feira trazendo o nosso noticiário. E a gente já começa falando sobre o incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha, aqui em Petrópolis, que completou 3 meses na última quarta-feira e que até agora segue sem respostas. Além disso, as viações estão no centro de uma grave crise que atinge o transporte público na cidade e que também abrange a todas as 5 permissionárias, com diversas reclamações de usuários. O reajuste da passagem, por exemplo, está judicializado. O inquérito da Polícia Civil ainda não foi concluído e a corporação diz apenas que as investigações estão em andamento, isso sem dar muitos detalhes. Um laudo do Corpo de Bombeiros e uma perícia particular que foi contratada pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, dão indícios de que o incêndio foi provocado por ação criminosa. Outro ponto em relação aos veículos emprestados é que a Prefeitura diz que 45 ônibus foram repostos desde o incêndio, contando com veículos próprios e trazidos de outras empresas. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, o Cetranspetro, eles não possuem prazo estabelecido para operarem e serão devolvidos quando houver o restabelecimento completo da frota das empresas atingidas. Enquanto tudo isso acontece, a população enfrenta quebras, atrasos e a precariedade no transporte em todas as 5 viações. No último mês, por exemplo, um ônibus da Cascatinha teve problema na roda e quase provocou um acidente. Os moradores ainda reclamam da retirada e compartilhamento de linhas nas regiões do Alto da Serra, Bingen e também do Mozela. Estas 2 são as últimas atendidas pela empresa Cidade Real, que não foi atingida pelo incêndio. Sobre o aplicativo, a gente sabe, existem aplicativos hoje em Petrópolis que você consegue acompanhar a linha, né, o itinerário dos ônibus, aonde ele está passando, qual a região. Enfim, sobre o aplicativo, o Cetranspetro disse que está implementando um novo app para a localização dos ônibus em tempo real, mas é preciso e com funções diferenciadas. O aplicativo, segundo o sindicato, está em fase de ajustes para o seu devido lançamento. Essa nota que a gente questionou se é Cetranspetro porque o aplicativo ele tem ficado instável e as pessoas não têm conseguido ali
acompanhar realmente o tempo real, aonde está a linha que ela precisa pegar para ir para o trabalho, para a escola. Enfim, essa situação toda ainda continua gerando, né, comentários e até mesmo medidas administrativas, digamos assim, por parte aí dos parlamentares em Petrópolis, da Justiça, enfim. E a gente vai continuar falando aqui sobre esse transporte, mais especificamente da passagem, porque o nosso repórter Wellington Daniel já está aqui no estúdio com a gente para falar justamente sobre o vereador Otávio Sampaio. Parece que ele está querendo acabar com o Comutran, é isso mesmo, Wellington? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso, Richard. O vereador de Petrópolis, Otávio Sampaio, do União Brasil, protocolou na noite desta quarta-feira um projeto de decreto legislativo que susta os efeitos dos decretos que criam o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran. Na prática, o Comutran deixa de existir. Sampaio deve tentar colocar o tema em pauta já na próxima semana em regime de urgência. Para o vereador, se o Comutran atua como conselho deliberativo em relação ao aumento da passagem, deveria ser instituído por lei, e ao não fazê-lo, o Poder Executivo ultrapassa suas competências no entendimento de Sampaio. Com a extinção do Comutran por decreto, a Câmara Municipal poderia votar em um projeto de lei para instituí-lo, trazendo o debate para a Casa Legislativa. Um dos projetos é do vereador Ingo Ramos, do União Brasil também, que além do texto original, Richard, também poderia sofrer emendas, né, a partir do debate com os outros vereadores ali na Câmara. E a gente tem uma sonora, então, do vereador Otávio Sampaio para passar para você, em que ele explica um pouco melhor sobre esse decreto legislativo. O prefeito Rubens Bom Tempo fala que o aumento da passagem de ônibus é feito pelo Comutran, ou seja, o Conselho Municipal de Trânsito. Ora, se é o Conselho Municipal de Trânsito que aumenta, segundo ele, a passagem, vamos extinguir então o Conselho Municipal de Trânsito, até porque ele está totalmente irregular e ilegal. Então, cabe ali o decreto legislativo, que é a ferramenta adequada e que eu utilizei para extingui-lo. Isso tem que passar pela Câmara de Vereadores e eu pretendo contar ali com o apoio dos colegas e também da população, porque a gente precisa votar isso com urgência, de preferência na terça-feira que vem, e a gente conseguir derrubar o Comutran e depois regulamentar ele para que a gente possa, de fato, dentro do Comutran, ter participação de sociedade civil, né? Porque hoje a gente tem 2/3 do Comutran aparelhado pelo governo ou por empresas de ônibus. E a sociedade civil nunca consegue, de fato, participar, nem opinar, nem decidir nada. Então, todo mundo que anda de ônibus, que realmente precisa do coletivo, acaba ficando a ver navios ali nessa situação. Então, chega desse pilote do prefeito Rubens Bom Tempo, não é assim que pode funcionar e a gente está aqui para sanar essa ilegalidade e acabar com essa covardia desse aumento. Então, sem Comutran, sem aumento. Só tem que, e aí eu faço aqui uma análise a respeito sobre essa fala do vereador, a gente só tem que entender como isso vai funcionar na prática, e eu digo isso porque o juiz da 4ª Vara Civil suspendeu o aumento da passagem até o dia 10 de setembro. Né? Tem aí basicamente um mês com essa passagem ainda suspensa. E comentou para que o Comutran realize uma nova análise das planilhas da CPTrans, enfim, aquela questão toda que a gente já debateu. A partir do momento que se extingue o Conselho, como que isso vai reverberar na decisão do juiz, por exemplo? É algo que ainda tem que ser pensado de forma mais clara, porque isso pode gerar algum impacto aí judicial também e de alguma forma atrapalhar ainda mais esse cenário. E ressaltando, como você já comentou até aqui, Wellington, o vereador Ingo Ramos já criou esse projeto de lei, ele ainda tem que passar por todos os trâmites e entrar em votação. O ideal, acredito, que seria esse projeto de lei ser votado, aprovado, ir para o Executivo, e aí também, lógico, vai depender do Executivo sancionar ou vetar, mas a princípio sancionar esse projeto, ele se tornar lei e aí sim fazer uma nova votação. Esse seria o caminho mais ideal, mas pelo prazo que a gente tem hoje
por tudo que está acontecendo, parece que esse não vai ser muito o caminho. Richard, não comentei isso com nenhuma fonte, mas assim, acredito eu, né, uma análise minha mesmo, que eu acredito que esse decreto legislativo entrando em regime de urgência, a Câmara também, de certa forma, ficará forçada a também entrar com o projeto de lei do vereador Ingo Rames em regime de urgência. Então, muito provável, eu acredito, né, novamente, não comentei com nenhuma fonte, teria mesmo que apurar isso e ver como que estão essas conversas, né, nos bastidores, mas acredito que os dois entrariam em urgência justamente para tentar atender essa decisão do juiz já até o dia 10 de setembro. Vale lembrar também, Richard, a gente está comentando também isso, nós trouxemos também no Jornal Impresso, a Prefeitura recorreu da decisão judicial que suspendeu o aumento da passagem. E um ponto muito interessante que eu acompanhei em reunião do Comutran nessa semana, a próxima reunião ordinária está marcada para o dia 11 de setembro, um dia depois da decisão do juiz, e não foi comentado na reunião do Comutran, pela presidência do Comutran, que também é presidência da CPTrans, sobre como ficará uma reunião extraordinária. A sociedade civil até tentou cobrar isso, porque eles querem ter acesso à planilha antes, eles querem analisar a planilha antes, mas a Prefeitura, né, no caso, por meio da CPTrans, acabou não dando uma resposta efetiva. Olha, tal dia vai ser a reunião extraordinária para votar, ou então tal dia a gente vai enviar a planilha, tal dia a gente vai fazer uma comissão, que também foi um pedido, para que avalie a planilha mais profundamente. Essas respostas não chegaram na reunião do Comutran. Então, aí uma situação ainda bem complicada e bem enrolada no meio desse aumento da passagem. Muito incerta ainda, né, pelo que a gente ainda tem acompanhado. Vale ressaltar que, mesmo que esse projeto de lei e esse decreto legislativo dos parlamentares entrem em regime de urgência na votação da Câmara, ainda vai depender da Prefeitura para sancionar o projeto, por exemplo, e ele poder realmente se tornar uma lei no município, o que aí também vai depender do Executivo. E se a gente acompanha um Executivo que recorre de uma decisão judicial para aumentar a passagem, a tendência, não estamos dizendo que vai, mas a tendência, pela análise que a gente consegue ver, o cenário que a gente consegue ver, é que ele não vai ser sancionado. Situação delicada, né, Wellington? Obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. A gente continua agora falando sobre o Dia dos Pais, está chegando, faltam aí basicamente 3 dias e o Procon RJ tem fiscalizado cerca de 200 estabelecimentos em operação especial para o Dia dos Pais. 11 sites foram notificados por apresentarem irregularidades, como publicidade enganosa e ausência de informações obrigatórias para o contato. Cássio Coelho, que é o presidente do Procon RJ, ele comentou sobre essa operação que vai se estender até o fim de semana. Com a chegada do Dia dos Pais, iniciamos aqui no Procon, no começo do mês, fiscalizações para que o consumidor possa realizar as compras de maneira segura e aproveitar a data sem problemas na relação de consumo. Mais de 250 lojas físicas e virtuais foram fiscalizadas, 11 sites foram notificados e um restaurante autuado. Além disso, orientamos os consumidores que comprarão presentes com dicas a respeito de pesquisa de preço, troca, garantia, prazo para conserto, cuidados nas compras virtuais, entre outras orientações importantes que estão disponíveis em nossas redes sociais oficiais. Essas ações foram preventivas, dando a oportunidade do fornecedor se adequar para que a relação de consumo esteja dentro das normas consumeristas nessa importante data para o comércio, para que todos tenham um bom Dia dos Pais. Tá aí, né, para você que está nos acompanhando, inclusive a Solange de Paula, uma boa tarde para você, viu, Solange? Ela estava comentando aqui justamente sobre o Procon, ela comentou que o Procon tem que dar uma olhada aí no peso das balanças. É uma outra questão também importante, né? O Procon tem que estar sempre atuando de forma veemente aí em diversos locais, principalmente durante esse período agora, né, de muita venda no comércio, né, e que, lógico, a gente sabe, nem todos os estabelecimentos agem de forma correta, o que é o tanto quanto preocupante, né? Olha, brasileiros com contas atrasadas de qualquer natureza ou valor e independentemente de renda têm até a próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, para recorrer a órgãos de defesa do consumidor de estados e municípios a fim de negociar as dívidas. Coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, e batizado de Renegocia,
O Mutirão Nacional começou no dia 24 de julho e tem como objetivo auxiliar cidadãos em dificuldades financeiras antes que as dívidas superem as capacidades de pagamento. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que um dos principais enfoques do mutirão é a prevenção do superendividamento, com a garantia do mínimo existencial. Ou seja, o que isso significa? Que a pessoa, quando ela for pagar a parcela, por exemplo, de uma renegociação, que aquela parcela que ela paga não impacte no bem-estar na vida dela, ou seja, para alimentação, para as contas básicas, né, luz e água, enfim. Além disso, em junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou o decreto então, que aumenta aí de R$ 303 para R$ 600 reais o valor mínimo do existencial. É a quantia de renda protegida por lei em casos de superendividamento. Para participar do mutirão, os consumidores interessados devem procurar os órgãos de defesa do consumidor, ou seja, o PROCON, o Ministério Público, a Defensoria Pública e também as associações de defesa do consumidor, mais próximo da sua localidade. É possível também utilizar o portal consumidor.gov.br para negociação das dívidas. Lembrando que é só até amanhã esse programa. A gente lembra que não será talvez a única oportunidade. A gente sabe que aos fins, geralmente no fim do ano, instituições financeiras e também concessionárias, né, tanto de água, luz, internet, fornecem também ali algumas campanhas durante o ano para você quitar os débitos. Mas se você já tem essa oportunidade, quer fazer isso de uma vez, aproveite até amanhã, sexta-feira. Vamos falar sobre economia, porque o volume dos serviços variou 0,2% no mês de junho e fechou com alta de 4,7% no primeiro semestre deste ano. O analista Rodrigo Lobo comenta sobre os índices que foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O setor de serviços mostrou um acréscimo de 0,2% na passagem de maio para junho de 2023. Esse é o segundo resultado positivo consecutivo. Nesses 2 últimos meses, entre maio e junho, há um ganho acumulado de 1,6%. E com isso, o setor de serviços opera 12,1% acima do patamar pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 2020, e opera também 1,5% abaixo do ponto mais alto da série histórica, alcançado em dezembro de 2022. Em termos setoriais, o setor de serviços mostrou alguma concentração de taxas positivas entre as atividades investigadas, já que 3 dos 5 setores avançaram frente a maio. Os destaques ficaram com o setor de serviços profissionais administrativos e complementares, que avançaram 0,8% em junho ante maio, em que sobressaíram as receitas das empresas que atuam com atividades jurídicas, as empresas também que atuam com programas de desconto e programas fidelidade, e também algum tipo de ganho vindo das empresas que atuam com serviços de engenharia. O segundo impacto positivo em termos setoriais ficou com os serviços prestados às famílias, que avançaram 1,9% nesse mês de junho, impulsionados pelos ganhos de receita vindo das empresas que atuam com restaurantes e também com espetáculos teatrais e musicais. O terceiro impacto positivo ficou com informação e comunicação, avançando 0,5% nesse mês de junho, e seus ganhos vindo sobretudo das empresas que atuam com portais, provedores de conteúdo e ferramentas de busca na internet, e também nas empresas que atuam com desenvolvimento e licenciamento de softwares. No campo negativo, as duas atividades que recuaram foram o setor de transporte, com decréscimo de 0,3% em junho, e apesar dos ganhos, né, observados no transporte rodoviário de carga, não por acaso o transporte de cargas como um todo alcança o ponto mais alto da sua série histórica agora em junho de 2023, mas as perdas dentro desse setor acabaram sobressaindo e as quedas de receita mais evidentes vieram das empresas que atuam com gestão de portos e terminais, transporte rodoviário coletivo de passageiro, transporte aéreo de passageiro em função do aumento das passagens aéreas no mês de junho, e também com algumas empresas do transporte aquaviário, sobretudo na parte de cargas, né? Não a de passageiros e sim a de cargas.
Por último, o setor de outros serviços também ficou no campo negativo, com decréscimo de 0,4% nesse mês de junho, pressionado pelas empresas que atuam com serviços financeiros auxiliares. Nas comparações contra iguais períodos do ano passado, a gente tem o setor de serviços avançando 4,1% em junho de 2023. Essa é a 28ª taxa positiva consecutiva para o setor de serviços nesse tipo de comparação, que confronta mês contra igual mês do ano anterior. No acumulado do primeiro semestre, a gente tem o setor de serviços avançando 4,7%, com 4 dos 5 setores avançando, apenas a atividade de outros serviços ficando com estabilidade. Essas foram as principais informações da pesquisa mensal de serviços do mês de referência junho de 2023. A gente fala agora sobre Teresópolis, porque quem passar pela Calçada da Fama nessa sexta-feira, de 10 da manhã até as 6 horas da noite, vai poder participar de uma ação, que é o Senac Perto de Você, que vai oferecer serviços gratuitos na área de saúde e de beleza e também divulgar os cursos profissionalizantes oferecidos pela unidade Teresópolis. Entre os atendimentos estão aferição de pressão arterial, cálculo de IMC e glicemia, maquiagem, barbeiro, design de sobrancelhas, além de drenagem facial e mensagem, que fosse uma mensagem rápida. Durante o evento, que vai ter a participação de equipes da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, o Cine Teresópolis, haverá também a emissão de carteira de trabalho e cadastro de pessoas interessadas em ingressar ou retornar ao mercado de trabalho com encaminhamento para entrevistas de emprego. A gente tem inclusive o banner para mostrar para você aí a respeito dessa ação que vai acontecer amanhã. Lembrando então, de 10 da manhã até às 6 horas da noite, esse evento Senac Perto de Você, conta aí a parceria entre o Senac e a Prefeitura de Teresópolis, então, sendo realizado no Calçada da Fama. Ainda em Teresópolis, a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, a COPBEA Zoonoses, que é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Teresópolis, vai realizar amanhã e também no sábado a Feira de Adoção Adote um Amor. A feira vai acontecer de 9 da manhã até as 2 horas da tarde, na Praça Baltazar da Silveira, da Matriz Santa Teresa, que fica na Várzea. E essa ação vai ser realizada conforme a previsão do tempo, viu? Se tiver chuva, nesse caso ela é adiada. Na ocasião vão ser colocados, então, para a adoção responsável, cães adultos e castrados e filhotes com a castração futura garantida e que estão sob a guarda da Prefeitura no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde no setor de controle de zoonoses no Fischer. A gente lembra para você, para realizar a adoção é necessário ter mais de 18 anos, levar documentação, um documento oficial com foto, assinar um termo de responsabilidade e você vai participar também de uma entrevista com os funcionários da Secretaria. E também é importante você levar uma guia e uma coleira do tamanho ideal para o animalzinho a ser adotado, viu? Mais uma vez a Mega Sena acumulou, viu? E o próximo sorteio é estimado, veja só, em 115 milhões de reais. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.619 da Mega Sena. O sorteio dos números foi realizado na noite desta quarta-feira, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, no sábado, dia 12, está estimado em 115 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 5, 36, 39, 41, 44 e 50. A Quina registrou 83 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 76.879,44. Já a quadra teve 6.849 vencedores e pagará o prêmio individual de R$ 1.330,95. As apostas para o concurso 2620 podem ser feitas até às 7 horas da noite do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5,00. É um baita prêmio, viu? 115 milhões, daqui a pouco chega até no valor da Mega Sena da virada, né? Que geralmente tem um valor mais alto aí para quem gosta de apostar. Enfim, lembrando, então para você, as apostas podem ser feitas até as 7 horas da noite, 1 hora antes do sorteio, pela Caixa, pelas lotéricas credenciadas pela Caixa e também pela internet.
O governador Cláudio Castro se reuniu na última terça-feira no Palácio Guanabara com uma delegação de diplomatas do Itamaraty para discutir detalhes da organização da cúpula do G20, que é o principal mecanismo de governança da economia mundial, agendada para acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 18 e 19 de 2024. Ao todo, o Ministério das Relações Internacionais prevê que o Rio seja a sede de 13 reuniões de grupos de trabalho, uma de vice-ministros, 9 de ministros de Estado e 2 sherpas, que são emissários pessoais indicados pelos líderes mundiais, em um total de 40 delegações estrangeiras. Aos funcionários do governo federal, Castro destacou a importância do evento para o Rio. O G20 é o principal mecanismo de governança econômica mundial. Juntos, os países dos grupos representam cerca de 90% do PIB mundial, ou seja, Produto Interno Bruto, e 80% do comércio internacional, além de 2/3 da população mundial. O grupo dos 20 é integrado pela África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, o Brasil, além de Canadá, China, Coreia do Sul, os Estados Unidos, a França, a Índia, a Indonésia, a Itália, além do Japão, o México, o Reino Unido, a Rússia, a Turquia e também a União Europeia. A gente acompanha todo esse cenário aqui, traz para você como que isso também pode impactar aí, né, na economia do nosso país e as relações internacionais também, que apesar, né, da cúpula do G20 englobar aí Estados Unidos e Rússia, por exemplo, a gente sabe que a situação entre os dois países não estão lá tão agradáveis devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, que já se estende aí há bastante tempo, né? O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, nós vamos falar sobre um item um tanto quanto querido por muitos, e inclusive até mesmo pelos jovens. A gente vai trazer para você uma entrevista exclusiva que nós fizemos ainda nessa semana para falar sobre o 8º encontro de discos de vinil que vai ser realizado nesse fim de semana em Nova Friburgo. E a gente vai entender um pouco sobre até mesmo os cuidados que devem ser adotados com os discos. Além disso, o evento é gratuito e você que está em Friburgo vai poder participar. O intervalo é rápido no Correio Petropolitano Debate e a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Sheila, muito obrigado pela sua presença aqui. Queria que você primeiro se apresentasse e, claro, para a gente abordar um pouco também sobre esse 8º, então, encontro de vinil que vai ser realizado em Nova Friburgo. Então, bom dia, né? Olá, meu nome é Sheila Santiago, eu sou produtora cultural, sou jornalista também, assessora de imprensa, mas no Encontro de Vinil eu estou como produtora e é o nosso 8º Encontro de Vinil que acontece aqui em Nova Friburgo. O evento costuma ser anual, dessa vez vai ser no sábado, 12 de agosto, aqui no centrinho da cidade. Fica ali na Praça Getúlio Vargas 55, mas tem uma entrada lateral, é na Usina Cultural Energisa. É de fácil acesso, então assim, quem estiver passando pela cidade é fácil de chegar, quem é da cidade também. Convite aí para todas as idades, inclusive, porque a gente está falando de disco de vinil, né? E aí toda geração está querendo saber que história é essa. Sheila, eu queria que você falasse um pouco para a gente justamente sobre o encontro especial. Quando foi que ele foi iniciado? Quando que surgiu essa ideia de realizar esse encontro? Então, o primeiro encontro de vinil aconteceu em 2014. Foi uma coisa assim bem... vamos reunir os amigos, né? Ainda tem... Eu estou com 59 anos, aí tem um pessoal, né, mais assim, da antiga, que curtia. Vamos reunir, vamos fazer um encontro de vinil? Vamos! E aí era uma coisa mais para amigos, para a gente chegar, mas eu tenho alguma coisa que de repente eu não quero mais, eu quero vender. Como é que pode ser? Foi uma coisa despretensiosa, mas que deu tão certo que naquele mesmo ano a gente fez uma segunda edição. Fizemos 2 edições em um ano só. Então, assim, foi bem legal. E essa coisa, por isso ficou o nome de encontro, que foi uma coisa descompromissada, a gente lembrando aquela época, e aí, de repente, aparecia a garotada, gente nova, falando assim, não, mas tem o artista X que está com vinil. Então, assim, eu acho que o encontro acabou acontecendo em um momento em que, não só aqui o Brasil, mas também os Estados Unidos, estava num momento de despertar
para essa cultura que já é antiga, entendeu? E aí, desde lá, a gente tentou manter, assim, eu falo a gente porque eu produzo o evento, mas sem esses colecionadores, o evento não existe. Então, eu chamo assim a gente porque, na verdade, acabou se formando um grande grupo aí de apreciadores desses bolachões, né? Porque para criança que não sabe como funciona, eu podia até pegar algum aqui, botar pertinho, porque eles são pretos, redondos, parece realmente uma bolacha bem grande. Surgiu então de uma forma muito espontânea, digamos assim. E como que foi, como que está sendo, na verdade, produzir mais um encontro, então, esse que é o 8º, ou seja, que mostrou realmente esse sucesso, né, e o interesse também da população friburguense e também de quem visita a cidade pelos discos. Olha, eu vou até te confessar uma coisa. Até durante a pandemia, que a gente não, né, não poderia promover nenhum evento e tal, por conta de aglomeração, nós fizemos um encontro de vinil online, inclusive com venda de discos. Muito, assim, divertido para aquele momento que a gente não podia. E é isso, né? Os próprios colecionadores... Por que eu falei isso? Porque os próprios colecionadores... Tem colecionadores, aqueles que só compram, garimpam, como a gente fala, e não vendem de forma alguma. Tem colecionadores que gostam de revisar esse seu acervo, né? E aí, de repente, enjoa, ou porque aquele, sei lá, aconteceu algum acidente, estragou, porque tem que ter um cuidado danado com o disco de vinil, né? A gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, os colecionadores acabam me procurando, aqueles que já querem se desfazer de algum disco, mas jamais colocar um disco no lixo, sabe? Então, assim, passar para uma outra pessoa por um preço bem acessível. Lógico, teremos discos raros, que aí realmente o valor, né? A gente não fala que é o preço, é o valor, está muito naquele disco. E o que é muito interessante é que, assim, o disco de vinil, por que ele é muito diferente do CD? Porque o disco de vinil, ele tem muito mais informação, né? Na própria capa, que é a arte que os discos têm, inclusive os novos, incrível isso. Eu sou assim, né? Eu fico louca quando eu falo disco de vinil, porque até os discos mais novos a gente poderia imaginar, não vão trabalhar tanto a capa, né? Não vai ter um encarte, nada disso. Quem está produzindo novos discos, o artista que quer o seu material em vinil, ele está tendo esse carinho de fazer do jeitinho que sempre foi, sabe? Então, assim, os colecionadores me procuram. Eu tinha pensado até em deixar para novembro, mas eles... Não, Sheila, vamos fazer. E aí a gente, não, vamos lá, vamos fazer então o encontro de vinil. É um grande encontro de amigos e de pessoas, imagina, pessoas que curtem a mesma coisa. Você se identifica, aí você passa o dia inteiro ali só escutando música. É muito bom. Venha você também. Sheila, fala pra gente o seguinte, para esse 8º encontro, então, quantos colecionadores vão estar presentes? Quais são os atrativos? Olha só, então, a gente começou assim, eram 4, 5, porque até vinha colecionadores de fora, como acontece todos os anos, mas por conta de agendas, não. Mas a todo momento a gente está fechando espaços, já estamos com 8 expositores, eram 6, eu acho que quando eu comecei a conversar com você, agora já temos mais 2. Então, assim, a gente deve ter em torno de 3 a 4 mil discos lá disponíveis, né, para essa comercialização. Por exemplo, se você chega com um disco e quer comercializar, você só pode fazer isso com o expositor. Você não pode fazer entre público, tipo, eu sou público, mas não, porque eles estão ali, a gente reservou esse espaço para eles, né? A gente decora o ambiente, tem o pessoal ali do som, então, assim, tem toda essa produção mesmo, né? Então, assim, você tem um disco de vinil, eu só queria escutar, eu não tenho mais o toca-disco, deixa eu escutar um pouquinho, a gente deixa... Porque o toca-disco também serve para quem está adquirindo o disco e que queira saber o estado de conservação.
A gente tem o cuidado com a limpeza, né? Tem sempre que ser um paninho que não saia pelo, para não estragar a agulha. Hoje em dia, o maior problema, que eu posso dizer assim, é a gente conseguir agulha para equipamentos que ainda funcionam e que são antigos. Aqui em Friburgo, por exemplo, a gente não tem uma loja que venda agulhas. Então, qualquer coisa a gente precisa comprar tipo numa loja online, mas aí ela tem que estar muito especificada para não vir agulha errada. E isso tudo a gente acaba conversando no encontro e conhecendo e sabendo, alguém dá uma dica, fora as histórias em relação às suas histórias particulares com aquela determinada música e com os próprios artistas, né? Então, assim, ai, muita coisa boa. Eu até fiz uma pesquisa rápida, assim, que, assim, Roberto Carlos, Ângela Maria, Xuxa, continuam sendo os mais vendidos em termos de discos de vinil de artistas brasileiros. Olha só, é isso, a gente vai se divertindo com o encontro e conseguindo renovar o nosso estoque, né? O nosso acervo de disco de vinil. Eu queria fazer uma outra pergunta para você, Sheila. Quem tem vinil pode, por exemplo, levar e pode até vender os itens para esses expositores? E como que é também esse ressurgimento do vinil? Você comentou que ainda há artistas que produzem os seus materiais, né, em vinil. Como que você chegou a esse público ainda nesse ano, pensar em 2023, pessoas ainda produzindo em disco? Então, tivemos. A primeira pergunta, só para eu voltar, peraí, que você me fez foi em relação A primeira pergunta é em relação aos discos. Se por um acaso uma pessoa realmente ela tem algum disco em casa, alguma coisa, ela de qualquer forma, apesar dela não poder vender para o público, ela pode vender para o expositor. Isso, pode. Então, assim, o expositor, eles ficam identificados exatamente para quem chegar a se dirigir ao expositor e negociar como quiser, porque isso acontece muito. É o tal do garimpo. Ah, eu tenho esse que é raro, mas eu não quero mais, quero 3 daquele. Entre eles pode acontecer qualquer negociação. O barato é esse, né? O bacana é que isso aconteça mesmo. Agora, em relação a novos artistas, olha, para minha surpresa, a gente teve aí o Festival de Inverno, né? Por aí também. A Zélia Duncan estava vendendo disco de vinil, 2, inclusive, de um trabalho novo. Eu fiquei tão feliz, no momento eu não pude comprar, mas depois eu vou tentar comprar online. Mas foi tão legal saber que ela está com 2 trabalhos novos que eu digo porque é dos 3, 4 anos, né? E em vinil. Então, assim, inclusive, eu descobri que em Petrópolis tem uma fábrica de disco de vinil. Quitandinha, ali no Quitandinha. Tem uma fábrica de disco de vinil. Então, assim, para alguém ter uma fábrica é porque tem demanda, né? E que continue essa demanda para a fábrica continuar aberta e continuarem produzindo. É lógico que fora do Brasil tem muito mais artistas produzindo, né? Eu até também fiz uma pesquisa rápida, então tem o Robert Plant, que era que é do Led Zeppelin, Judas Priest, Metallica. Então, assim, tem algumas bandas e artistas que continuam produzindo, porque o som para quem entende mesmo de música, e aí eu digo que eu entendo um pouquinho, né, dentro desse meu universo, mas o som é muito bom, é muito preciso, sabe? Lógico, os antigos têm mais aquele chiadinho por conta da data lá que foi produzido, mas não deixa de ser menos legal, vamos dizer assim, sabe? É muito gostoso escutar. E tem um ritual, existe essa cultura do disco de vinil, né? Porque ele tem 2 lados. Para a criançada que estiver assistindo, o CD você só coloca naquela caixinha, ele entra e toca. O pretinho, o disco de vinil, você tem que virar para escutar as músicas do lado A e depois do lado B. E bacana também é porque tem os discos de vinil, os bolachões
pretos, né? Impressos pretos, e tem os discos de vinil coloridos também. Então, assim, para todos os gostos, para todos os públicos. E é isso, então, de saber desses artistas, né, que estão aí, que continuam querendo produzir o seu material. Lógico, não é barato, mas aí, em termos de produção musical, é isso mesmo, né? Produção fonográfica é isso, não é um material barato, mas que vale a pena, que se você cuidar com muito carinho, você tem para toda a vida. Você imagina, o primeiro disco de vinil foi se eu não me engano, 1948, o primeiro disco de vinil. Acredito que pouquíssimas pessoas ainda têm esse disco, mas já passou na minha mão discos bem antigos, assim, de 64, 79, e em ótimo estado de conservação. De vez em quando, algum colecionador me procura: Sheila, estou sem espaço, você quer e tal? Eu falei, vamos aguardar então o encontro de vinil, e é muito bacana. Sheila, então vamos lá. Você comentou que já conhece um pouco justamente sobre a área. Vamos falar então um pouco sobre essa conservação. Tem que ter muito cuidado. Que dica que você pode deixar para o público, por exemplo, que vai participar? Poxa, quero comprar quero até às vezes dar de presente para minha mãe, para o meu pai, para um tio, mas quais são os cuidados, por exemplo, que a pessoa tem que ter para manter esse disco em bom estado e, claro, tocando as músicas? É claro. Exatamente. Então, assim, primeira coisa que eu falo para você adquirir, porque isso que eu falo com os colecionadores que vão expor: levem discos em bom estado de conservação. Não dá para levar para um encontro de vinil um disco todo sujo, com a capa antiga, a capa velhinha, faz parte, mas ele tem que estar limpo. E aí, como é que a gente limpa o disco de vinil? Se ele for, primeira coisa, se você tem um disco de 1983, ele está guardado, o que você precisa fazer? Lavar com sabão neutro, só aquela espuminha, lavar com sabão neutro. E se você for usar uma esponja daquela verdinha e amarela, usar só a parte amarelinha, ou seja, aquela esponja macia com aquela espuminha de um detergente neutro, de um sabão neutro. Você lava, passou o sabão e tal, lava em água corrente, para ela sair sem passar a mão, mais nada, e coloca escorrer na vertical. Eu costumo fazer isso no próprio escorredor de prato, sem nada, né? Você coloca ali e deixa ele escorrer. E secar sozinho. É quase um trabalho terapêutico, mas é bacana. Aí você limpou. Você não pode colocar no mesmo plástico que estava, porque o plástico provavelmente está cheio de fungo, de poeira. Então, que você adquira pela internet aquele plástico interno, que é um transparente, no tamanho do disco. Você bota o disco, até tem aqui alguns que eu consegui separar, porque aqui eu já estou arrumando. Você coloca nesse plástico novo, para quando ele estiver sequinho, você guardar. E quando você for pegar, e se você puder mudar o plástico de fora também da capa, ótimo, que é um plástico mais grosso, uma espessura maior. E quando aí você guardou o disco, vou colocar para tocar, né? A poeira existe, né? O tempo inteiro, ela está aí, que ela perturba a gente. Então você faz o quê? Quando você for colocar, você busca ter um paninho só para isso, tipo o pano que a gente usa para limpar óculos ou celular, que não sai fiapinho, né? Que não sai aquele... esqueci o nome que dá. Enfim, não pode sair pelinho, isso. Não pode sair pelinho. E aí você passa no lado A, no lado B, para colocar tocar. E porque a agulha em atrito com o disco é que sai o som. Aí vamos supor, enquanto eu estou dando as dicas, porque tem que ser detalhado para a pessoa pegar, né? Enquanto você escutou o disco do lado A, a própria poeira do ar vai acumular ali na agulha, que ela é fininha. É bom que você tenha um pincel só para isso, um pincel peludinho, você não precisa ser muito grosso.
você passa o pincel com cuidadinho na agulha para retirar aquele pelo que, por acaso, o vento, o ar pode ter levado para o disco, entendeu? Então, assim, tem que ter paciência, mas é gostoso, é bacana. E se você cuida, você tem uma agulha e discos, mas assim, por muito tempo. Mas tem que cuidar, né? Com certeza. Sheila, alguma outra informação importante, talvez que a gente não tenha comentado, que você gostaria de ressaltar sobre o encontro? Eu acho que assim, legal, vou esperar vocês lá, todo mundo que possa, véspera do Dia dos Pais, então um super programa, inclusive para chamar o pai, né, para ir lá matar a saudade, quem sabe esse filho, que de repente ainda não é colecionador, vai se interessar em ser, né? Então assim, dia 12 de agosto, sábado, véspera do Dia dos Pais, o evento começa às 10 da manhã, vai até às 7 horas da noite. Durante 9 horas, vamos escutar discos de vinil. Tomara que a agulha do equipamento consiga dar conta, mas tem dado até agora, então eu acredito que sim. O local é a Usina Cultural Energisa, que fica ali na Praça Getúlio Vargas, número 55, no centro de Nova Friburgo, perto do centro de turismo. Então é fácil o acesso, é tranquilo. O Espaço Café, onde a gente vai promover o evento, é pela lateral, mas é super fácil de achar, é bem tranquilo. Entrada franca, mas menores de 16 anos a gente pede que esteja acompanhado por um responsável, né? Porque a gente vai falar de música, mas tem as capas, enfim, tem de tudo lá. Então é importante também ter esse auxílio aí dos responsáveis para levar essa turminha para lá. E olha, a gente sempre recebe criança e é incrível, dá até vontade de chorar, porque elas ficam assim, tem criança que nunca viu, não sabe do que se trata. É muito legal. Perfeito, Sheila. Obrigado pela presença, por falar aqui um pouco sobre os discos, e a gente também está aqui com o espaço aberto para uma nova oportunidade. Nós que agradecemos, né? Como eu falo assim, tem que falar nós, porque são todos os envolvidos aí. Agradecemos demais essa força e, se conseguirem, apareçam aqui que vai ser bacana. E a gente tem as redes sociais também, tem no Facebook, a página Encontro de Vinil, só assim, Encontro de Vinil, vai achar aqui. E nas minhas redes sociais, na minha rede social no Instagram, que é Na Rede com Sheila. É fácil de achar e vou colocando ali também, acompanhem, tá? Gratidão aí pelo espaço, até a próxima. Até a próxima, Sheila. Muito obrigado pela entrevista, viu? Tchau, tchau. Beijo, obrigada. TVC, a TV do Correio da Manhã.